Boa tarde a todos. O capítulo é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. O item é o item 3, Justiça das aflições. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter maior mérito. Mas então, pergunta-se, por que sofrem uns mais que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Porque uns nada conseguem, ao passo que a outros podem parecer, tudo parece sorrir. Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E, pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso o de que cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Bom, meus amigos, meus irmãos, nesse momento que nós estamos realmente passando por um período de aflições coletivas e individuais, nos lembramos da palavra bondosa de Jesus aos aflitos, no Sermão do Monte, quando ele nos diz, nos concita a pensar, a confiar. Como entender as palavras de Jesus ao dizer que bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados, os famintos e os sequiosos de justiça, porque serão saciados, bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Como se compreende que o sofrer, o sofrimento, as aflições, onde nos levar às bem-aventuranças? Ora, Jesus, como gostamos sempre de lembrar, aprendido, compreendido nos ensinos dos Espíritos, que Jesus não se referia apenas e tão somente àquele grupo de espíritos que estavam à época em que ele aqui esteve conosco. As palavras de Jesus foram ditas e são ditas para toda a humanidade, encarnada e desencarnada. As palavras de Jesus são atemporais. Mas e as aflições? Por que sofremos? Ora, esse item 3, Kardec explica de maneira didática. Então, vejamos, se assim compreendemos como Jesus, o Espírito mais perfeito enviado por Deus à Terra, a nossa casa, nosso cadinho de expiação e provas, devemos entender que as promessas ou as palavras que Jesus nos deu, que Jesus nos legou, é para a vida eterna, a vida após a vida, porque a vida, ela existe sempre. E uma vez que Jesus deixa clara a ideia da imortalidade da alma, ele nos mostra que existe um futuro e que o sofrimento e as aflições passam.
Mas se o pensamento das vidas sucessivas, através das quais o espírito imortal evolui, aperfeiçoa, como Jesus nos dá todas as pistas, ele também nos faz compreender, ou nos dá mostra da lei de causa e efeito, que nos leva à lei da imortalidade e que nos leva à lei da reencarnação. De que maneira nós podemos entender os nossos sofrimentos atuais, por causas atuais e por causas passadas, se não pela reencarnação. Por isso, as palavras de Jesus, os ensinamentos são atemporais, servem para todo e qualquer momento, em qualquer latitude e longitude do universo, porque é a lei de Deus. As leis de Deus são imutáveis. Cada um de nós, cada uma das humanidades se adapta à sua condição de evolução. Jesus, quando nos sentiu preparados, o seu rebanho preparado para entender as suas palavras, nos legou os seus ensinamentos. Os que sofrem hoje serão recompensados no mundo espiritual após diversas encarnações, todos nós. Nenhum de nós está desamparado, nenhum de nós tem direito de se sentir abandonado, não estamos. E mesmo nesse momento que estamos passando de flagelo coletivo, cada um de nós individualmente está recebendo o que necessita para o burilamento da evolução espiritual. Não temos o direito de nos sentir revoltados. Ah, mas existe as anomalias, o mal prospera enquanto o bem sofre. Não, não funciona assim. A lei divina, ela é correta. Ela nos atinge de acordo com o nosso momento, que se nós temos condições de receber aquele cadinho para nos burilar. Nesse capítulo 5, os 31 itens, eles nos fazem refletir sobre o porquê das aflições e também do que seja ser bem-aventurado. Kardec mostra que as palavras de Jesus testificam a justiça divina. É a justiça divina, imutável. Imaginemos hoje, dia 13 de maio, que nos lembramos da abolição de espíritos que vieram a essa nossa terra, muitos de nós, passar pelo cadinho do sofrimento, muitas injustiças, muito sofrimento. Como compreender essa situação de escravidão? Deus é injusto? Não. Deus usa cada um de nós para ajudarmos mutuamente uns aos outros. E se existe sofrimento e aflição no mundo, não é porque Deus não é justo, porque nós somos ainda egoístas, nós somos orgulhosos, nós não pensamos no bem do próximo, nós ainda nos sentimos primeiro o nosso bem-estar e o bem-estar do outro. Muitos irmãos e irmãs, retornamos a dizer, talvez muitos de nós, vestindo a pele negra, sofreu os agravos da escravidão. E hoje talvez compreenda, ou busque compreender esse momento. Muitos daqueles que desencarnaram, talvez pensassem que nunca sairiam do tronco, do sofrimento, e a justiça divina agiu no momento certo. E aqueles irmãos, muitos de nós, voltamos a dizer que a encarnação é um processo que nos leva e nos traz de volta para respondermos à justiça divina diante do que nós precisamos, sobretudo no que diz respeito à harmonia de nós mesmos. Aqui nós temos um livro psicografado por Chico Xavier, ditado por nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, Bezerra, Chico e você, que Dr. Bezerra nos diz quando nos sentimos em aflições, palavras de vida. Se há situações que constituem a nossa prova aflitiva e áspera, mas redentora e santificante,
Perdoemos as pedras da vida pelo ouro da experiência e de luz que nos oferece. E, sobretudo, armemo-nos de coragem para o trabalho, porque é na dor do presente que corrigimos as lutas de ontem, acendendo abençoada luz para o nosso grande porvir. As dificuldades são os degraus de ascensão. Cultivemos serenidade e confiança. Nesse clima de paz, de equilíbrio, em que nós já estamos recebendo do nosso Mestre Divino as bênçãos de que necessitamos, que nesse momento em que olvidamos os nossos problemas e pensamos e refletimos sobre a vida, nesses 10 minutos de ouro que nós temos oferecidos pela Casa de Batuíno, roguemos ao Pai Celestial pelos que sofrem, pelos desencarnados e encarnados, por aqueles irmãos que perderam a esperança e a fé. Que Jesus os visite, os ampare, acenda no coração de cada um deles e de cada um de nós a certeza de que não estamos sós. Que Deus é amor, que Deus é paz, que Deus é harmonia e que não desampara os seus filhos. Que Jesus, nosso Mestre, está sempre conosco. Que o Senhor possa, nesse instante, visitar a nossa querida casa, Casa de Batuíno, amparando todos os irmãos que trabalham, encarnados e desencarnados, em todos os hospitais, no mundo físico e no mundo espiritual, levando a luz, levando a paz, levando as bênçãos do Pai Celestial e o amor. Que Deus nos abençoe a todos, que Jesus nos ampare, que sempre seja feita a vontade dele em nosso caminho e não a nossa. Graças a Deus.